E vocês chegaram a olhar a lista lá? Lá recebi algumas listas aí, tô pessoal show de bola aí. A lista de exercícios que eu botei lá no grupo semana passada, essa semana, né? Comecei nessa semana. Lembrando para poder fazer a devolutiva dela até sexta que vem, tá, pessoal? Compreende aí as aulas 3 e 4. Agora a gente vai começar. Sim, valem. É que assim, ó, na verdade, as listas que eu coloco são mais para poder. Por aqui tá, esse looping aqui tá chato. As listas que eu coloco, elas são mais para vocês treinarem os termos, tá? Que a gente tá vendo nas aulas, tudo que a gente tá desenvolvendo em aula, a gente coloca, eu tento colocar na lista, tá? O que que eu vou fazer? Quando a gente for fazer a nossa avaliação, né, estilo CEA, que está prevista para nossa última aula, né, quem fez todas as listas de exercícios vai ganhar 3 pontos, né? É tudo, assim, não reprova, tá, pessoal? Não tem essa, vocês estão reprovados na cadeira, enfim, é só para uma forma para poder incentivar vocês a fazerem, tá? Então, quem fizer todos os exercícios, né, todas as listas, no caso, ganham 3 pontos, tá? Na hora de começar a prova da CEA, e aí, para poder passar na CEA, tem que ter 70% de aproveitamento, e já começar com 30 já é uma boa coisa. Então, para valer presença, tem que mandar o áudio normal, tá? Isso daí não é um pedido meu, isso é uma especificação da própria liga, tá? Pode falar, João. Essa é a primeira lista, né? Não, já botei outras duas, tá? Cada aula, geralmente, eu boto uma lista, tá? Lista um, lista 2. Essa última lista que eu coloquei no grupo, eu coloquei ela em PDF, porque para vocês poderem, né, ler melhor as questões ali, para poder desenvolverem respostas. Mas eu já botei 3 listas, tá? Referente a 4 aulas. Então, agora, a gente vai começar o terceiro módulo, né? Pode falar, Wesley. Sim, eu queria saber a respeito da lista. Eu leio ela em PDF, ela não é tipo formulário, né? Ou é? Não, justamente, essa daí eu fiz em PDF justamente para, como tem que fazer conta, às vezes fica melhor tendo o próprio PDF ali, pode riscar, enfim. Acho que tem algum programa de PDF que consegue riscar. Eu recebi pelo menos uma lista lá que estava assim. Alguém fez. Agora que eu entendi, é porque eu achei que as listas eram todas em PDF, mas as outras então foi formulário que a gente fez daí. Foram 2 formulários, isso. Quando Ah, são fechou. aulas mais teóricas, por exemplo, como a de hoje, eu coloco um formulário, no caso. Alguma dúvida? Até hoje, Certo. né? Então, assim, ó. Oi? Enviar, até hoje para enviar aquele último formulário, né? Ou não? O último formulário que A eu lista. mandei, eu fechei sexta passada. Não, a lista agora, tipo, da última aula, tu Não, não, fechou. a lista eu dei, como eu coloquei 17 questões, todas assim de dissertativa, eu dei 2 semanas para fazer. Então, Ah, até sexta que vem dá para fazer tranquilo. então, beleza, então, Se só para tiver, saber. e outra coisa, se tiverem dúvida, tá? Me mandem. Meu dia é um pouco corrido, né? Eu passo o dia em função, meu dia começa às 7h30 da manhã e vai até 11 da noite. Então, assim, às vezes eu posso não responder na hora, assim, mas eu sempre tento responder, tá? Tá igual o meu, mas beleza. Então, assim, ó, hoje a gente vai começar o terceiro módulo, tá? Eu vou dividir esse terceiro módulo em 2 aulas, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre instrumentos de renda fixa, renda variável e derivativos, tá? Esse é o terceiro módulo da prova. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre renda fixa, né? Para quem... Eu não estive presente, né, na última aula do Você Investidor, porque de sábado fica bem complicado para mim estar tá em Cabo Unido, geralmente eu estou para fora. Mas, pelo que eu vi, você deve ter tido alguma aula de renda fixa, tá? Então, a aula de hoje vai ser bem parecida, vai ser nos moldes, tá? Talvez não seja com a mesma qualidade, né, que o outro colega apresentou, mas o intuito hoje é apresentar para vocês os principais produtos de renda fixa que tem no mercado e explicar o que é renda fixa, explicar o que são as taxas de juros, como é que elas são formadas, no caso, né? Na verdade, como elas são formadas, porque como as taxas de juros a gente já explicou no módulo passado. Na próxima aula, eu quero falar um pouco sobre renda variável e derivativos, né, para a gente poder fechar o módulo 3 e começar
fundos de investimento, tá? A aula de fundos de investimento, em especial, quero fazer ela presencial, tá? Para a gente ver os tipos de fundo e como é que eles se formam, tá? Mas, voltando, né, à aula de hoje, ela vai ser um pouquinho mais curta, tá? Vou ser o mais direto possível, eu sei que o pessoal tem compromisso, né? E pedir desculpa aí pro Enzo, né, que foi até a sala da liga. Eu não sabia que tinha compartilhado o calendário que eu tinha mandado para a diretoria. Tudo certo, tudo certo. E, enfim. Mas quando for aula presencial, eu aviso um dia antes ou no comecinho do dia para você se programar. Então, eu vou projetar aqui agora para a gente começar a trocar uma ideia aí sobre renda fixa. Mas aí sim, queria ir para o Contele, faz tempo que eu não vou. Então, vamos lá, né? Então, nós estamos chegando na nossa quinta aula, instrumentos de renda fixa variável e derivativos, né? Então, o que é a tal da renda fixa, né? Então, vocês já devem ter visto na outra aula. A renda fixa, pessoal, nada mais é que uma modalidade de investimento para quem procura segurança, tá? E um retorno considerável, tá? O investimento ele é realizado diretamente em títulos públicos, privados, né? De renda fixa. Que eu vou receber no futuro, tá? Eu consigo fazer uma conta. Se for um título que tem juros pré-fixados, por exemplo, eu consigo saber exatamente o quanto que eu vou ter no momento do resgate, né? Então, isso geralmente para quem tem um perfil de investimento mais conservador, né? Isso faz total diferença, né? Então, a característica principal da renda fixa é essa, tá? Eu sei o quanto que eu vou receber no final do período, ou pelo menos eu sei como calcular, tá? E se eu tiver, por exemplo, falando de um título de renda fixa que ele tenha a sua remuneração pós-fixada, tá? Então, existem, por exemplo, títulos que são indexados na Selic, por exemplo, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Por exemplo, um Tesouro Selic, ele é indexado na taxa Selic. A taxa Selic, ela varia a cada 45 dias, né? De acordo com uma reunião do Copom, que eles se juntam para poder definir a taxa de juros. Ou existem, né, investimentos também baseados na Selic, que são pré-fixados, né, ou seja, tu vai receber aquele valor ali certinho ao longo do tempo, né. Então, existem várias modalidades, é isso que eu vou mostrar para vocês, tá. Então, de forma didática, imagina que você, né, empresta R$ 1.000 para o governo, né, por um prazo de 2 anos, e em troca ele vai lá e te promete devolver esse valor mais uma taxa de juros, né. Então, esse acordo, né, esse contrato que você firma com o teu credor, né, com o teu tomador, ele possui cláusulas que são claras, tá? O quanto que você vai receber, como você vai receber e quando, tá? Então, essa é a principal característica de um título de renda fixa, tá? Literalmente, renda fixa. Então, características, né? Algumas já devo ter falado, né, nessa introdução que eu fiz. Então, são investimentos que têm previsibilidade, ou seja, você sabe quanto você vai receber, ou como vai ser calculado. Ele possui baixo risco, tá? Entende-se como baixo risco, eu estou querendo colocar em comparação com renda variável, tá? E, geralmente, ele é mais seguro que operações de renda variável, como ações, por exemplo, pois há uma chance menor de perda, né? Porque, por exemplo, em ação, por ser um investimento mais volátil, né, se assim posso dizer, você não consegue prever o quanto que o título vai valer o quanto a ação vai valer no final do dia. Óbvio, né, existem estudos, análises, tudo mais, mas você não tem como garantir o quanto que vai valer, né, diferente da renda fixa. Os tipos de emissor, né, eu falei aqui no slide anterior, que são títulos emitidos por órgãos públicos e privados, né, então, obviamente, o governo, através da plataforma do Tesouro Direto, os bancos, né, por exemplo, através de um CDB, e as empresas não financeiras, né, através de debêntures, tá? Então, debêntures é um título de renda fixa que é emitido por uma empresa não financeira. Então, vocês têm que ter em mente isso aí. Então, agora eu vou começar a falar os principais produtos de renda fixa, tá? Basicamente, a nossa aula vai ser mais curta justamente, por isso que eu vou falar, eu quero que vocês prestem bem atenção nesses tipos, né, de produtos de renda fixa, tá?
Então, a começar pelo Tesouro Direto, né? Então, o Tesouro Direto é um dos investimentos mais populares do Brasil e eu já vou mostrar o porquê, tá? O Tesouro Direto é um dos motivos, né, para isso é o fato desse programa realizar negociações dos títulos públicos, né, que é o próximo item, inclusive, que são os títulos mais seguros do mercado, né? Além disso, o Tesouro Direto oferece diversas operações de títulos que possam se adequar aos seus diferentes objetivos financeiros, sejam eles de curto, de médio ou de longo prazo. Então, ele possui essa facilidade porque ele é muito fácil de acessar. Não sei se algum de vocês, certamente já, ou pelo menos alguma vez, já deve ter acessado o Tesouro Direto, né? E ele oferece uma gama de produtos de investimento ali, né? Ou seja, o governo ele oferece ali títulos da dívida pública, né? Para poder se financiar. Então, o Tesouro Direto é um programa do governo, né? Que foi desenvolvido lá em 2002, através de uma parceria entre o Tesouro Nacional e a B3. O objetivo desse programa é facilitar o acesso de pessoas físicas a investimentos públicos através da própria internet. Então, esse investimento ele possui uma rentabilidade superior à poupança, e essa diferença se tornou mais significativa ao longo dos anos, né? Justamente através da internet, né? Quem imaginava, por exemplo, há 20 anos atrás, tirar o dinheiro da poupança para colocar num CDB, por exemplo, né? O acesso à informação era mais limitado do que é hoje. Então, quem deixa o dinheiro em poupança hoje em dia, por exemplo, né? Com tanta facilidade de tu aplicar num outro tipo de produto que rende mais, né? E o Tesouro Direto se explica por isso, né? Então, a partir de R$ 30 já é possível começar a investir no Tesouro, né? Então, ao comprar um título, o Tesouro Nacional vai te pagar juros sobre o valor investido e o tempo de aplicação. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é fácil a gente investir no Tesouro Direto, ó. Então, vou aqui no meu navegador normal, né? Vou abrir uma guia aqui, vou colocar lá, vou largar aqui, ó, Tesouro, ó, Tesouro Direto. Aí que aparece aqui o site oficial do Tesouro, tudo mais, ó, vamos aqui em peças e taxas. Então aqui vocês vão ver que existem diversos tipos de investimento. Ó, tem calculadoras de rentabilidade aqui, deixa eu só tirar esse negocinho. Aqui. Ó, agora, por exemplo, não dá para comprar porque o mercado tá fechado, né? Porque ele é atrelado a B3. Então, eu consigo investir e resgatar, né? Olha só o tanto de gama. Então, eu tenho, por exemplo, Tesouro pré-fixado com resgate em 2028, né? Que ele tem uma rentabilidade aqui anual, marcada. Então, eu tenho aqui um Tesouro para 2032, eu tenho também tesouros tudo pré-fixado, no caso, né? Até 2035. Por exemplo, isso aqui é um baita investimento. Ó, por quê? Porque, olha só, tá pagando 14%. E ele é um título pré-fixado. Significa que, independente de como a taxa de juros se movimentar, tu vai receber 14% ao ano, né? Então, por exemplo, vamos supor que o Banco Central consiga estabilizar a inflação dentro da meta. O que vai acontecer no longo prazo? A taxa de juros tende a cair, né? Porque a taxa de juros é um instrumento fiscal para poder controlar a inflação. Então, se o Banco Central conseguir controlar a inflação, espera-se que a taxa de juros caia. E vamos supor que isso aconteça agora em agosto, na próxima reunião do Copom. Eles cortem a taxa de juros em 4%, um exemplo, tá, pessoal? E você comprou esse título aqui, ó, para 2035, com uma rentabilidade anual de 14%. Então, isso é um baita negócio, né? Agora, se você não... mas isso também pode acontecer pela culatra, né, pessoal? Pode acontecer que eu comprar um tesouro pré-fixado aqui e a taxa de juros subir, né? Então, eu vou estar num investimento ruim. Então, assim, existem previsões, né, que a taxa de juros cai, então isso vai atrair mais investimento em renda fixa pré-fixada. Agora, se existe um movimento de que a taxa de juros ela vai subir, aí já me vale a pena comprar um título pós-fixado. Olha só que a gente tem aqui o Tesouro Selic, por exemplo, ó. A rentabilidade anual ela já não é fixa, ó. Ela está dizendo aqui, ó, Selic mais 0,05%. Então, isso vai depender do momento. Então, para 2028. Então, tu vai pegar toda a curva da Selic de 2025 até 2028, né? Obviamente, vocês não precisam ficar com o título até lá. Vocês podem negociar no mercado secundário, né? Corretoras geralmente compram e trabalham, compram e vendem, né? Frações disso. Então, aqui existem vários tipos, tá? Ó, tem o Tesouro IPCA, que ao invés de atrelar a Selic, ele atrela o IPCA é o índice de inflação, né? Que o IBGE utiliza.
Ou seja, esse aqui está pagando IPCA mais 7%. Ou seja, para quem não quer, por exemplo, perder poder de compra, é excelente tu comprar títulos que remunerem pelo IPCA, né? Porque o IPCA, geralmente, ele reajusta ao valor a mercado, né? Ou seja, preços no varejo. Então, aqui eu tenho vários tipos de título, então, se algum de vocês quiserem dar uma olhada melhor, né? Fica aí de exercício, tá? Então, esse aí é o tal do Tesouro Direto. Então, o Tesouro Direto é a plataforma, né? E ela negocia aí os títulos públicos federais, né? Que são aí os títulos públicos, os títulos públicos federais. Pessoal, se vocês quiserem fazer pergunta, pode só abrir o microfone e falar, porque eu não consigo enxergar aqui. Então, falando um pouquinho sobre os títulos públicos federais, né? Esses, por sua vez, eles são uma forma que o governo federal, né? Ele pega dinheiro emprestado da população para poder financiar suas atividades, né? Entre elas, saúde, educação e infraestrutura. Então, você compra um título e, em troca, o governo promete devolver o seu dinheiro com juros depois de um tempo. Então, olha só a história disso aqui. Ó. Antigamente, quando o governo precisava se financiar, olha o que acontecia. Né? Eles emitiam um próprio papel, né? Que uma apólice da dívida pública, por exemplo, né? Dizendo quanto que tu tinha direito, uma parte do governo. Ou seja, quando você compra um título público federal, né? Ou seja, um tesouro Selic, um tesouro IPCA, um tesouro pré-fixado, você nada mais é que você está comprando um pedacinho da dívida brasileira, né? E é um dos investimentos mais seguros. Em economia, existe um conceito de um título chamado de um ativo, né? Chamado ativo livre de risco, né? Ele só é teórico mesmo, porque esse ativo ele não existe. Né? Não existe um ativo que seja 100% seguro. Mas o título público federal, ele é o mais próximo do ativo livre de risco. Por quê? Porque você só não vai receber o teu dinheiro com a remuneração ofertada se o país quebrar. Então, se o país quebrar, aí tu não vai receber mesmo. Mas qual que é a chance, por exemplo, do Brasil quebrar hoje? Né? Embora hajam questões políticas, né, de instabilidade política, né, isso não vem ao caso, o Brasil, a chance do Brasil quebrar, assim, é muito pequena, né? Então, os títulos públicos federais, eles podem ser classificados aí como ativos livres de risco, tá, em teoria. Então, quando você compra um pedaço da dívida pública, você está adquirindo um título, né? Então, você pode financiar o governo em suas atividades. Não sei se ficou claro. E aí, todos esses produtos, eles são baseados em você emprestar o dinheiro para alguém, né? Só muda a pessoa. Então, acabei de falar do órgão do governo, então agora vamos ver para empresas financeiras privadas, ou públicas, né, no caso. Vamos falar um pouquinho sobre o CDB. O CDB hoje é um dos investimentos que eu julgo que é o mais popular entre todos os brasileiros hoje, né? O CDB é um certificado de depósito bancário, né? Ele é um tipo de investimento de renda fixa, onde você empresta dinheiro para o banco. E ele vai te pagar um juro aí depois de um tempo. Então, é basicamente o que a gente viu agora em título público federal, só que a gente está falando na esfera bancária, né? Então, lembra que na primeira aula eu falei para vocês lá, por exemplo, de uma operação de redesconto, que é quando os bancos terminam um dia no vermelho e eles precisam recorrer ao Banco Central para poder fazer os empréstimos de última instância, para poder fechar o caixa ou no zero ou positivo. Só que esse tipo de empréstimo, né, ele é um pouco mais caro, né? O Banco Central cobra um juro um pouco maior para poder fazer esse empréstimo para os bancos, para os bancos. Então, eles captam recurso através de um CDB, né? Então, o que é o CDB? Você empresta o dinheiro para o banco e ele vai te pagar um juro um pouquinho menor do que o que ele paga para o Banco Central. E todo mundo sai ganhando, porque você ganha o seu juro, o banco termina o dia no verde, você tem que pegar o empréstimo no Banco Central, né, fazer uma operação de redesconto, e todos saem ganhando, né? Então, imagina que um banco, ele precisa de dinheiro para emprestar para outras pessoas ou investir, né? Então, ele vai te oferecer um acordo. Você empresta 1.000 para ele, né? E daqui a um ano ele vai te devolver 1.000 com juros.
Então, esse acordo é o CDB. E não só para isso que um banco ele pode recorrer a esse tipo de captação, né? Ele pode, por exemplo, captar, por exemplo, emprestar para outras pessoas, né? A questão do fluxo circular de renda, né? Que eu falei lá na aula de economia. Então, chega a questão do tal do multiplicador bancário, né? Isso para quem estuda mais economia a fundo, onde o banco ele pega um valor, ele capta um valor, empresta para uma outra pessoa, ele faz o dinheiro circular, né? Então a gente pode dizer que o banco ele sem dúvidas um multiplicador, né, de dinheiro. Então, para ele fazer esse giro ele precisa de dinheiro. Só que o banco não tem dinheiro. Quem tem dinheiro são os correntistas, né? São aqueles que aplicam, tá? Não sei se ficou claro a questão do CDB. Então, eu vou passar para as letras de crédito agora. Vou falar de 3 em específico. Então, chegamos aqui nas tais LCI e LCA, né? Acho que até semana passada era um dos melhores investimentos, né, a se fazer hoje, até a se fazer, né? Porque elas eram isentas de imposto de renda. Está tramitando aí no Congresso Nacional aplicar uma alíquota de 5% de imposto de renda, tá? Mas para efeito de prova, ela é isenta de imposto de renda, tá? A Anbima ela só vai considerar mudanças, tá? Se começar a valer. Então, a partir do momento que for realmente aprovada e realmente começar a tributar 5%, aí sim a gente pode dizer que tem imposto de renda, tá? Mas, para efeitos aqui de didáticos, as letras de crédito, né, tanto a do imobiliário como a do agronegócio, são investimentos de renda fixa, né, que são parecidos com o CDB, e isentos de imposto de renda. Então, tem muitas pessoas que aplicam nesse tipo de título justamente para evitar uma tributação na tua declaração de imposto de renda. Então, em linhas gerais, a LCI e a LCA, elas são instrumentos que o banco utiliza para poder captar recursos para um segmento específico, né? Então, por que a LCI, por exemplo, ela ficou tão importante? Porque ela meio que substituiu a poupança, né? A poupança, para quem não sabe, os recursos que estão ali parados, eles são para uso de financiamento imobiliário, tá? Então, os recursos da poupança, eles podem ser aplicados somente para operações imobiliárias. E aí, com o crescimento, né, da popularidade dos títulos públicos federais e do CDB, as poupanças começaram a perder força. As pessoas estavam tirando dinheiro da poupança, né, com razão, e aplicando em outros tipos de produto. Então, o governo, né, o governo federal, com o intuito de continuar fomentando o mercado imobiliário, acabou cedendo, né, se assim posso dizer, e isentando as letras de crédito imobiliária a pagamento de imposto de renda, uma forma de incentivo, tá? Então, incentivo as pessoas a aplicarem nesse produto. Obviamente, ele oferece uma rentabilidade maior, né, que a poupança, então, não pagar imposto de renda sobre isso é melhor ainda. Isso incentivou as pessoas a aplicarem os seus recursos nesse tipo de investimento, né? Só que aí, com o crescimento da popularidade, né, dessas letras de crédito, tanto imobiliário como a do agronegócio, o governo já, no passado, ele já mudou a regra, né? Antigamente, tu conseguia aplicar numa LCI por 3 meses e resgatar o teu recurso. Aí, de 3 passou para 9 meses, se eu não me engano, não sei se foi no final do ano passado ou no começo desse ano. Ele passou a prolongar o prazo, né, de aplicação nesse tipo de investimento. E agora, né, ele está tirando o incentivo que ele tinha colocado. Por quê? Porque ele captou tanto que atingiu o objetivo que ele queria, que era financiar a atividade imobiliária, aquecer o mercado imobiliário, né? Então, a partir do momento que ele atingiu esse objetivo, ele simplesmente tirou o incentivo, no caso, né? E isso se estende às letras de crédito do agronegócio, né? É basicamente tudo isso que eu falei da LCI aplicado ao agro, né? Porque o agro hoje é o que move o Brasil, né? Então, através de incentivos à produção pecuária, enfim, os bancos podem captar através da letra de crédito do agronegócio para oferecerem para os produtores rurais que estão precisando de dinheiro para financiar suas atividades, né? Então, inclusive o crédito rural é o que move
a produção de crédito do Bradesco, por exemplo, em cidades interioranas. Por exemplo, Tupanciretã. Tupanciretã fica lá, 90 e poucos quilômetros daqui, e lá o que move a agência lá, o PA, né, um posto de atendimento lá, é o agronegócio. Então, do nada, às vezes acontece uma operação de 7 milhões de reais. E isso são provenientes de recursos aplicados na letra de crédito. Então, como é mais fácil para captar, o banco consegue oferecer uma taxa de juro menor para o agricultor que está tomando o recurso. Então, a gente consegue fomentar esse mercado, né? Então, a LCI e a LCA são investimentos, né, de renda fixa, que são parecidos com o CDB. Isso já acabei de ler, né? Então, em linhas gerais, você empresta seu dinheiro para o banco para que ele possa utilizá-lo de forma a utilizar o setor imobiliário, né? No caso da LCI, e a atividade rural, no caso da letra de crédito do agronegócio. Não sei se ficou claro. E aí a gente chega na terceira letra, né? A letra de câmbio. A letra de câmbio pode ser intuitivo, né, de pensar em taxa de câmbio, mas não, né? A letra de câmbio é um título de renda fixa que ele é emitido por financeiras, né? Financeiras, eu digo assim, não sei o termo bem, como é que eu posso definir uma financeira, mas lembre da Crefisa, tá? A Crefisa é uma financeira. Então, a letra de câmbio é um título de renda fixa emitido por financeiras, onde você empresta seu dinheiro para essas empresas e recebe o juro, né? Ou seja, quando vocês pegam a ideia da renda fixa, que é você empresta o dinheiro para alguém e esse alguém te paga juros, você entende todos os conceitos, né? Para a prova da Ambima, né, qualquer uma das certificações, vocês têm que geralmente saber as tributações, quanto de imposto de renda que tu paga no resgate, se tu paga dedo duro, se tu paga, enfim, tem que saber muito essas porcentagens, mas como a gente não tem tempo hábil para ver tudo isso, a minha ideia é que vocês tenham uma noção sobre o que é cada produto, né, para quando vocês forem estudar, já ter uma noção melhor e focar naquilo que realmente é importante, né, saber como é que é tributado, por exemplo. Então, tu empresta 1.000 para a financeira, ela vai lá te prometer um valor com juros, tá? Então, esse acordo chama de letra de câmbio, quando a gente estiver falando de financeiras. Passando para debêntures, tá, pessoal? As debêntures, é bom que vocês estudem bem, tá? Questão de tributação, porque existem debêntures de vários tipos, né? As principais são as debêntures normais e as incentivadas, né? Eu vou falar um pouquinho melhor. As debêntures são os valores mobiliários, né, são ativos, que representam dívidas de curto, de médio e de longo prazo de sociedades anônimas, né, são as emissoras. Então, não é emissora de TV, tá, pessoal, é emissora da letra, do título, tá, e podem contar com isenção de imposto de renda e de IOF, né, no rendimento e no ganho de capital, caso estejam enquadradas como debêntures de infraestrutura, as tais das debêntures incentivadas. Então, quando a gente tem uma empresa não financeira, tá, que está precisando se financiar, tá, elas podem captar recurso através de debêntures, tá? As debêntures são títulos de renda fixa que possuem um risco um pouquinho mais elevado do que as anteriores que eu falei. Por quê? Porque a gente está falando de empresas que não são financeiras. Exemplo, tá, de uma debênture, uma empresa de energia elétrica, por exemplo, ela pode se financiar através de debênture, né? É óbvio que ela vai pagar muito menos em tributação se ela fizer uma IPO, né? Que é a Initial Public Offer, né? Que é uma oferta de ações, quando ela abre o capital. Mas se ela não estiver disposta a abrir o capital na bolsa, né? Ela pode simplesmente se financiar através de debêntures. É óbvio que por se tratar de um risco um pouquinho maior, o investidor vai exigir uma remuneração maior, né? Então, são investimentos seguros, pois são negociados no balcão e registrados na CETIP, tá? A CETIP é onde é a custódia, né? Se assim posso dizer, de uma forma geral, tá? Em questão de, quando eu falo seguro, tá? É porque é registrado, tá? Tu compra ele numa corretora, tu compra ele, não é assim, tu vai lá na loja, tu vai lá na empresa e empresta o dinheiro, não. Tem um acordo, né? Igual como você está comprando um outro título.
tá? Então, isso é bem resumido o que são as debêntures, tá? Então, debêntures é um financiamento de curto, médio e longo prazo, sociedades anônimas não financeiras. Chegando no meu penúltimo produto, né, eu vou falar um pouquinho do CRA, né, que é o CRA, dependendo, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Ele é bem semelhante com a LCA, tá? Só tem uma pequena diferença. Quem emite um CRA são companhias securitizadoras, não sei se é assim que se fala, né? Então, os CRA, né, o CRA, estão vinculados aos direitos creditórios originários de negócios realizados, em sua maioria, por produtores rurais ou suas cooperativas, relacionados ao financiamento da atividade agropecuária. Sendo assim, esta é uma forma de empresas do setor captarem recursos. Uma empresa do agronegócio precisa de dinheiro, então ela vende dívidas que tem a receber, por exemplo, para uma empresa securitizadora e essa, por sua vez, né, emite o CRA e vende para investidores, como você. Então, o que seria, né, essas dívidas que ela tem a receber? Por exemplo, vamos pensar aqui num produtor de soja. O produtor de soja, geralmente, ele já vende a sua produção antes mesmo da colheita, né? Eu não entendo muito do agro, mas enfim, eu acho que existe uma conversa assim, mais ou menos. O que acontece com essa brincadeira? O produtor vender, né, esse direito para uma empresa, né, em troca de um valor, por exemplo, ele pode antecipar o recebimento, né, desse valor. Então, vamos supor, ele vai colher a soja em maio, ele pode querer receber em janeiro, vende para uma empresa, uma empresa securitizadora. Essa, por sua vez, ela pode emitir um CRA, né, e vende para investidores para poder receber remuneração. Geralmente, esse daí é um investimento um pouco mais arriscado, né, então remunera mais. Então, tudo está ligado, né, ao risco e ao retorno que o investidor ele vai exigir. Então, quando você dá o seu recebível, né, em garantia, obviamente, o risco para quem está comprando é menor. Mas, tudo às vezes pode dar errado. Por exemplo, se esse produtor que já vendeu a safra dele daqui a 2 anos, ele tem uma catástrofe climática, que foi o que aconteceu, né, no ano passado, isso quebra o agro, né, e vai quebrar e tem uma reação em cadeia. Agora, você imagina, quem compra esses tipos de títulos mais arriscados ficou sem receber, dependendo, né, ou teve que parcelar em várias vezes. E isso se estende ao CRI, né, o CRI é um certificado de recebível imobiliário. Então, são os títulos, obviamente, que são lastreados em créditos imobiliários, representativos de parcelas de um direito creditório. O prazo e a taxa, assim como no CRA também, né, são definidos no momento da compra. Sendo assim, é uma forma de empresas do setor capital e recursos. Então, você imagina aí, por exemplo, que eu, Pedro, eu tenho uma construtora, tá? E eu quero construir um prédio, mas eu não tenho dinheiro. Como é que eu faço? Né? Então, imagine que uma construtora tem vários apartamentos vendidos, mas os clientes só vão pagar em parcelas ao longo de 10 anos. Então, vamos supor, então, né, agora já não tenho mais, agora não tenho só o dinheiro, como eu já tenho o prédio. Vamos supor que eu vendi os apartamentos, mas aí eu demoraria 10 anos para receber. Então, eu posso vender esses direitos de recebimento dessas parcelas para securitizadoras. Obviamente, eles vão descontar um valor aí, né? Desse recebível, né? Então, se eu teria que receber, por exemplo, 10 milhões, eu vou receber 7 para poder antecipar, né? E emito uma CRI, né? Porque esse direito de recebimento eu posso vender para investidores e ganhar mais, me financiar, né? No caso. Então, você vai, obviamente, vai acabar ganhando juros em cima disso aí. Então, é uma forma, né, de como as empresas no setor imobiliário ganham dinheiro. E isso, basicamente, é o que é como funcionam os cartões de crédito, tá? Então, quando você vai lá numa loja, né, vamos supor que não exista parcelamento com juros, tá? Tu vai lá numa loja para comprar um telefone, sei lá, um telefone 4 mil reais, por exemplo, e aí a loja te oferece lá para poder vender esse telefone em 10 parcelas sem juros. Então, vai ficar 10 vezes de 400 reais.
que a empresa tem? Ela vai ter um direito de recebimento, certo? Você vai ter que pagar para ela 10 parcelas de R$ 400. O que a empresa pode fazer? Ela pode ir ao banco, né? Como você fez a transação num cartão de crédito que é vinculado a um banco, ela pode ir lá no banco e falar assim: olha, eu tenho aqui um direito de receber 10 parcelas de R$ 400, mas se você me der 3.600, por exemplo, se você me der 3.500, eu te dou esse direito de receber essas 10 parcelas de R$ 400. Isso que a gente chama de antecipação de recebível, né? Isso é um jargão bancário e se estende às CRIs e às CRAs, tá? De modo geral. Então, depois que a gente vê, né, esses produtos aí de investimento, chegou a hora de falar do Fundo Garantidor de Crédito, né? Então, o que é o FGC? Ele é uma entidade que protege o seu dinheiro em alguns tipos de investimento, caso o banco ou a financeira que você investiu quebre, tá? Então, para a gente entender como funciona, né, o FGC, a gente tem que imaginar aí um seguro de um carro. Tu foi lá, tu comprou um carro e tu fez o seguro dele. Tu vai lá pagar um prêmio, né, que a gente chama. Então, você vai lá, paga um prêmio para a seguradora e ela vai segurar o teu carro. Então, qualquer coisa que aconteça com o teu carro, a seguradora te cobre, desde que esteja nas cláusulas ali na apólice de seguro, né? Então, se o carro for roubado, a seguradora irá lhe reembolsar determinado valor, sob certas condições. Então, o fundo garantidor de crédito, ele age de uma forma segura, de uma forma parecida, só que protege alguns tipos de investimentos e depósitos feitos em instituições financeiras, basicamente. Então, é um seguro da tua aplicação. E ele tem algumas regrinhas, tá? O valor máximo coberto pelo FGC, ele é de R$ 250.000 por CPF ou CNPJ em cada conglomerado financeiro, tá? Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho R$ 1 milhão. Eu vou lá e coloco tudo no Bradesco. O Bradesco quebrou. O que vai acontecer? Desde que, né, esse produto que eu apliquei esteja coberto pelo FGC, eu vou receber só 250 mil. Agora, a princípio, se eu pegar, por exemplo, 250 mil, colocar no Bradesco, 250 mil, colocar no Itaú, 250 mil, colocar no Banrisul, 250 mil, colocar no Banco do Brasil, eu vou estar seguro, né, nos 4 bancos, ou seja, eu vou ter meu capital totalmente segurado. Né, por isso que a gente chama isso de diversificação. Então, esse limite é válido para a soma de produtos cobertos pelo FGC que o investidor tem em determinado conglomerado. Por exemplo, se o investidor tiver 200 mil na conta corrente e 200 mil em CDB, se o banco quebrar, o valor coberto vai ser de 250 mil. Então, ele vai perder 150 mil nessa, tá? Então, qual é a chance disso acontecer? Muito baixa. Pelo que eu estava vendo, desde 2000, o Fundo Garantidor de Crédito ele foi acionado 34 vezes. Isso dá mais ou menos aí uma vez e alguma coisinha por ano. Se a gente for parar para pensar, né, dado o volume de transações financeiras que acontecem em um ano, eu acredito que seja um valor baixo. Então, o FGC ele não protege todas as modalidades de investimentos, tá? Vou falar o que ele protege assim em linhas bem resumidas. Depósitos à vista, que são captação em conta corrente, né? Depósitos de conta poupança, CDBs, RDBs, a RDB é um parente do CDB, né? Ele é um recibo de depósito bancário, LCI e LCA, as letras de câmbio e as letras hipotecárias. Tá? Letras hipotecárias também está vinculado ao mercado imobiliário. O Fundo Garantidor de Crédito, ele não cobre títulos públicos federais. Alguém sabe por quê? Quem levantou a mão pode falar. É porque o fundo ele é pago pelos próprios bancos, então os bancos não vão pagar alguma coisa para segurar o governo, né? O próprio... É isso aí, tá bem no caminho. O FGC ele não cobre os títulos públicos federais, porque quem garante esses títulos é o próprio governo. É isso aí, tá certa a resposta. Então, o Fundo Garantidor de Crédito, a única coisa que ele, né, que não protege nesse caso aqui são os títulos públicos federais. Ele já tem um garantidor que é o próprio governo. Por isso que eu falei lá no começo da aula, o tal do ativo livre de risco, né?
uma nação quebrar, imagina, hoje em dia. Então, após a gente ver tudo isso daí, né, como que os ativos de renda fixa, eles são precificados, né? Então, os ativos de renda fixa, eles são precificados através da marcação a mercado, tá? O que é essa tal marcação a mercado? Em renda fixa, é o processo de atualizar diariamente o valor de um título com base no preço que ele teria se fosse vendido hoje no mercado financeiro, tá? Então, quando você compra um título de renda fixa, ele já tem o valor que você pagou. Então, por exemplo, hoje tu comprou um título de renda fixa de R$ 1.000. Sei lá, tá pagando 14% ao ano. Só que aí no outro dia a taxa de juros caiu. O que vai acontecer? O preço do seu título vai valer mais. Por quê? Porque o seu título está pré-fixado, por exemplo, na taxa de hoje. E a taxa de hoje é maior do que a taxa de amanhã. É um pouco confuso, tá? Mas ela funciona de uma forma inversamente proporcional com os juros. Então, se os juros sobem, o preço do título cai. Por quê? Porque no momento que ele foi emitido com uma certa taxa de juro, tá? Então, a marcação a mercado, ela é um mecanismo que é utilizado para deixar os títulos com o mesmo poder de compra que eles são emitidos. Então, por exemplo, R$ 1.000 a 14% é a mesma coisa que R$ 900 a, sei lá, 15%, por exemplo, tá? R$ 1.000 é a mesma coisa que... Esse título vai render a mesma coisa que se fosse, sei lá, um valor menor. Então, a marcação ao mercado, ele mantém o poder de compra do título, do título que você, quando ele foi emitido. Talvez eu não esteja sabendo explicar, explanar de uma forma mais clara, mas basicamente a marcação ao mercado é para deixar o ativo de renda fixa com o mesmo poder de compra de quando ele foi emitido. Então, se o juro está maior, eu tenho que deixar o valor do meu título mais baixo, para poder render a mesma coisa do cara que pagou R$ 1.000. Se o juro cai, eu tenho que aumentar o valor de compra do título. Por quê? Para poder pagar a mesma coisa do que o cara que pagou R$ 1.000 no tempo T0 lá, por exemplo, quando ele comprou. Então, isso que a gente chama de marcação a mercado. Então, você comprou um tesouro pré-fixado, pagando R$ 1.000 para receber 1.300 daqui a 5 anos. Né? Tem esse rendimento fixo aí de 6% ao ano. Mas, se no dia seguinte a taxa de juros do mercado subir para 8%, os novos títulos vão pagar mais do que o seu. Então, se você quiser vender hoje, os investidores vão querer um desconto. Né? Ou seja, está valendo menos. Isso vale menos. Né? Não sei se vocês entenderam bem o que eu quis dizer. E chegando já no último tópico da nossa aula, antes de finalizar, como que os juros são formados no Brasil, né? A taxa de juros no Brasil é formada por vários fatores, tá? Políticos, principalmente, né? Políticos e internacionais. Isso geralmente, por exemplo, são o que a gente faz, são o que nós fazemos nos fechamentos de mercado, né? Mas a base de tudo isso aí é a taxa Selic, né? Que ela é definida pelo Banco Central. A taxa Selic, né? A Selic, o que significa, né? O Sistema Especial de Liquidação e Custódia é a taxa básica de juros da economia. Isso todo mundo está careca de saber, né? Ela é definida pelo Copom a cada 45 dias, né? Então, como que o Copom, né? O Copom, que é vinculado ao Banco Central, né? Ele define a Selic. Então, tem vários fatores, né? Então, tem o fator inflação, né? Questão do IPCA. Então, se a inflação está alta, o Banco Central sobe os juros, né, para desaquecer a economia, que é o que está acontecendo agora, nesse exato momento. O crescimento do PIB também é um fator muito importante, né, na determinação da Selic, né. Então, se a economia está fraca, o Banco Central ele baixa os juros para poder estimular o crédito. Quando o Banco Central baixa os juros, os bancos conseguem emprestar a juros menores. Então, isso incentiva os tomadores de crédito a conseguirem recurso, né? Então, também tem a óptica, né, do câmbio. Então, juros mais altos atraem capital estrangeiro, né, e ajudam a segurar o preço do dólar. Cenário internacional, juros nos Estados Unidos, guerra, crise no crescimento global, isso também afeta nossas decisões internas, nossas estratégias, né? E, por fim, as contas públicas, né, que eu acho que isso é o principal fator hoje, por exemplo, que
influencia a Selic, né? A desconfiança fiscal pode exigir juros mais altos para poder compensar o risco de emprestar para o governo. Então, por exemplo, quando a gente tem um governo que está gastando demais, eu tenho que pagar juros maiores, né? Porque senão as pessoas não vão querer investir aqui, por exemplo. Né? Então, esses são os fatores remuneratórios da Selic, compõem a Selic. Então, ela é uma ponderação desses itens aí. Então, só voltando, né, para não, talvez acho que ficou mal explicado. Então, os investidores, eles vão querer receber juros mais baixos, desde que o seu risco seja menor. Então, a partir do momento que eu tenho um governo que cria um imposto a cada 37 dias, por exemplo, isso gera uma desconfiança fiscal, né? Por que o governo está precisando tanto aumentar imposto? Será que os gastos estão sob controle? Então, esses tipos de questionamento influenciam diretamente na Selic. Certo, pessoal? Então, eu tentei, né, nessa aula de hoje, aí, passar um pouquinho sobre os principais produtos de renda fixa, né? Como que o Fundo Garantidor de Crédito ele entra em ação. Mostrei também um pouquinho, né, sobre a plataforma do Tesouro e a formação aí de juros no Brasil. Então foi uma aula um pouco mais curta, né? Não sei se em tempo. Já são 10 para 7, que barbaridade. Não foi tão curta assim. E eu vou botar a lista de exercícios já acho que amanhã, como é uma lista teórica, então vai ser mais tranquila de fazer ela. Então, qualquer dúvida, sugestão, crítica, elogio, podem botar lá no grupo, podem me chamar também. E eu fico à disposição. Certo, pessoal? Obrigado pela atenção aí.